Descubro agora que não há mundo sem homem, declarou o camponês. O educador lhe disse: admitamos absurdamente que todos os homens do mundo morressem, mas ficasse a terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os rios, o mar, as estrelas. Não seria tudo isso mundo? Não, respondeu o enfático. Faltaria quem dissesse: isto é mundo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um aspecto muito comum, muito fundamental da nossa natureza, que é a comunicação. Na verdade, se pensarmos bem, a comunicação ela vai para além da própria natureza humana. Se pensarmos em animais de modo geral, eles também têm em suas naturezas, em suas formas de viver, a comunicação. Claro que quando pensamos na humanidade, a nossa comunicação ela é muito mais elaborada, tem a palavra, tem toda essa estruturação. Mas, em termos mais abrangentes, sim, a comunicação está presente na forma de existir de muitas e diversas espécies. E, de fato, a comunicação se desenvolveu em várias espécies justamente por ser um aspecto importante para a evolução dessas espécies. Por vezes, acabou sendo o fator que determinou quem seriam os indivíduos mais adaptados, aqueles que conseguem se comunicar melhor. Porque por meio da comunicação, principalmente esses indivíduos que vivem em sociedades, em grupos, em bandos, conseguem, de certa forma, trazer à sua existência mais segurança, conseguem se organizar melhor na questão de defender-se de ataques de outras espécies, ou então mesmo na questão de organizar um ataque a outra espécie que vai predar. Então, em termos da própria natureza, a comunicação ela se revela como sendo esse elemento, esse aspecto muito importante, principalmente para espécies, animais que desenvolveram a vida em sociedade, em grupo, em bando, em conjunto. E naturalmente o ser humano está dentro dessas categorias, sendo uma espécie que vive em sociedade. O ser humano é um ser social e a comunicação é um aspecto muito fundamental da nossa forma de viver em sociedade, desde as sociedades mais primitivas, desde as primeiras tribos até hoje. A comunicação ela tem esse aspecto muito importante. Mas a comunicação humana ela tem um certo caráter diferente da comunicação mais básica dos animais. Ela tem um teor que está muito relacionado da nossa forma de existir com o mundo, de interagir com o mundo no qual vivemos. Porque o ser humano, por meio da palavra, ele tem essa capacidade de pronunciar o mundo, que é basicamente a reflexão desse trecho ali do relato do livro do Paulo Freire, que é justamente essa relação existente entre o ser humano e o mundo e na pronúncia desse mundo. Nós, enquanto seres que estão experienciando a vida, estão experienciando tudo que existe, nós estamos ao mesmo tempo pronunciando tudo isso que nós estamos experienciando por meio de palavras. Então é por meio da minha palavra que eu vou entender isso é o céu, isso é o sol, isso é a vida em si, isso é pedra, madeira, água, isso é quente, isso é frio. Existe toda essa questão da pronúncia do mundo. E é por meio dessa palavra, dessa pronúncia que nós conseguimos nos comunicar uns com os outros e conseguimos a partir daí compartilhar a nossa visão de mundo. E justamente quando nós percebemos, olha, a comunicação está tendo aqui algum tipo de conflito aqui, as palavras elas não estão condizendo, você está falando uma coisa, eu estou falando outra, enquanto estamos tentando nos referir à mesma coisa. O que está acontecendo? Estamos pronunciando mundos diferentes. O que você pronuncia como certo, eu estou pronunciando como errado. O que você pronuncia como imutável, eu estou pronunciando como temporário ou imutável. O que você está pronunciando, entendendo como algo harmonioso e pronunciando no seu mundo, na sua vivência como sendo harmonioso, eu chego e pronuncio para você, não, isso é problemático. Isso pode ser pronunciado de forma diferente. E isso tudo, toda essa discussão, toda essa pronúncia do mundo que pode acabar divergindo, abre para a gente um outro aspecto muito interessante da comunicação do ser humano, que é esse aspecto da comunicação que nos possibilita ter trocas uns com os outros e nos possibilita debruçarmos-nos sobre questões e discuti-las e entendê-las, e entender a fundo o que estamos pensando, como que estamos entendendo esse mundo. Se fizermos aqui uma leve regressão, se a gente pensar na comunicação e lembrar lá de Sócrates,
Sócrates, ele tinha essa filosofia, esse jeito de filosofar, muito pautado ali na comunicação, muito pautado na conversa, no diálogo. Inclusive, ele tinha a prática ou a falta da prática da escrita. Ele não escrevia, ele não deixou nada escrito, porque ele pregava muito essa questão do diálogo, da conversa. Toda a filosofia dele foi feita por forma de diálogos, de conversas. E no método socrático, ele iniciava discussões com as pessoas e perguntava para as pessoas, fazia as pessoas falarem sobre alguns conceitos que elas entendiam, o que elas entendiam de certos conceitos, e a partir daí ele começava a soltar provocações para justamente ver até onde a pessoa tinha pensado sobre aquilo, até onde a pessoa tem certeza daqueles conceitos, e a partir dessa troca de ideias, a partir dessa comunicação de dois polos diferentes, que a gente costuma chamar de tese e da antítese, a partir dessa troca, dessa comunicação, desse combate, desse embate entre ideias por meio dessa comunicação, poderíamos então tirar alguma conclusão que seria mais sensata, seria mais coerente, seria mais condizente com algum tipo de verdade, seria mais próximo de algum tipo de verdade. Então, mesmo lá no pensamento socrático, na metodologia socrática, a gente vê que a comunicação ela revela esse aspecto de que, ao comunicarmos as nossas visões de mundo, a forma como nós pronunciamos o mundo, a forma como nós entendemos certos conceitos, nós podemos, inclusive, descobrir que, olha, eu disse isso, mas eu não pensei muito sobre isso. Posso pensar mais, posso descobrir mais, posso me aprofundar mais, posso pensar mais criticamente sobre isso. Posso buscar esse entendimento, inclusive, por meio da comunicação, por meio dessas trocas que fazemos aqui uns com os outros. Isso é legal de ressaltar, principalmente num canal como esse, porque a nossa base aqui, a base das nossas dinâmicas que fazemos aqui por meio desses vídeos, é justamente essa, a comunicação. A gente escolhe um tema, e esse tema eu venho aqui, trago esse tema e proponho a conversa, proponho o debate sobre esse tema. É claro que, por não estarmos pessoalmente, esse debate não pode ser da mesma forma que um debate lá, o Sócrates debatendo com o pessoal lá na Grécia Antiga. Mas o princípio é muito parecido, porque o princípio é: colocamos um tema em discussão e começamos a pensar sobre ele, começamos a discutir sobre ele, quais eram nossas impressões anteriores, quais vão ser as nossas novas impressões que vamos construindo a partir dessas discussões. Que a proposta de um vídeo como esse é trazer a discussão sobre um tema que provavelmente você tem ali algumas ideias sobre esse tema, você tem ali alguns conceitos, algumas concepções, algumas opiniões, inclusive, sobre um tema, mas aí, a partir da conversa, a partir dessa comunicação, a partir dessa troca, eu exponho para vocês alguns outros pontos que talvez você já tenha pensado, talvez não. Eu tento colocar aqui algumas provocações para você refletir sobre elas, e eu vou construindo essa conversa junto com você, e é importante que, inclusive, você desse lado aí esteja assistindo o vídeo, mas esteja assistindo não de forma passiva, mas de forma mais ativa, de forma a refletir junto comigo aqui, porque é isso que vai dar o brilho, é isso que vai nos permitir a chegar a novas conclusões, a inclusive perceber o que nós tínhamos, o que nós estávamos aceitando como certo e quem sabe repensar e pensar mais com maior aprofundamento, com maior criticidade. Então, essa basicamente é a lógica por trás desses vídeos aqui, uma lógica aqui desse diálogo, dessa comunicação, dessa troca que podemos ter. Claro que um pouco limitados aqui pelos nossos meios, mas com esse princípio, né, da exposição de ideias, falarmos ideias, pronunciarmos aspectos que vemos nas nossas vidas, para colocar esses aspectos em pauta e, quem sabe, ao falarmos, ao pronunciarmos, percebemos que tem alguma incoerência, percebemos que tem alguma lacuna vazia, percebemos que tem algum ponto que poderia ser aprofundado mais, poderia ser discutido mais, e a partir daí abrir todo esse espaço para a discussão, para a reflexão e para o maior entendimento, maior aprofundamento nessas ideias. Então, acredito que a comunicação, no seu aspecto mais humano, ela tem uma grande importância, principalmente aqui nessa questão de fazer trocas de vivências, trocas de perspectivas, trocas de visões de mundo. A partir dessas trocas, conseguimos aí, quem sabe, com um embate de ideias, chegar a alguma ideia que seja mais razoável, que seja mais concreta,
que possa ser melhor praticada, que possa ser mais sensata de alguma forma, que possa ter mais utilidade também. Por meio do debate também esclarecer, olha, será que poderíamos inclusive aumentar a pronúncia do nosso mundo? Porque se eu tenho uma visão de mundo, eu pronuncio o meu mundo de uma forma e você chega para mim e fala uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, você fala uma ideia, fala uma opinião, mostra aqui para mim um argumento, uma visão crítica a respeito de uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, agora eu vou passar a pensar sobre isso, agora eu vou estar compondo, ó, na minha visão de mundo eu vou ter uma forma a mais de pronunciar esse mundo, uma forma a mais de encarar, de entender esse mundo. Então, eu acho que também faz parte aqui desse aspecto muito interessante, muito importante da comunicação para o ser humano. E, numa esfera mais geral, o entendimento, o próprio entendimento. A comunicação é essencial para que nós possamos nos entender. E o nosso entendimento é essencial para que possamos estar vivendo em sociedade. Então, eu diria que a comunicação ela tem um caráter, apesar de ser algo natural e ser algo presente em várias espécies, quando olhamos especificamente para a comunicação humana, ela tem um caráter muito especial, muito particular e muito importante para a nossa forma de viver. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eu acho a comunicação um aspecto muito interessante de olharmos, tentarmos entender quais são as possíveis deficiências na comunicação que nós temos no nosso dia a dia, como podemos melhorar essa comunicação, já que é um aspecto tão importante em nossas vidas. Acho legal termos essa atenção de entender como que se dá, como que funciona a comunicação, para quem sabe conseguirmos ter comunicações melhores e mais efetivas. E aqui o que eu quero fazer com você é justamente uma análise para a gente tentar entender um pouquinho melhor quais são as partes, quais são os elementos que constituem uma comunicação. Para depois também entender o papel de cada elemento e quais as responsabilidades de cada elemento dentro dessa comunicação. Bom, um primeiro elemento fundamental que podemos encontrar em uma comunicação é justamente a mensagem que vai estar sendo comunicada. Porque comunicação, comunicar algo, é tornar algo comum. Uma informação que você tem, você vai torná-la comum com a outra pessoa que ainda não a tem. Como você vai tornar essa informação comum por meio dessa comunicação? Então, a base aqui, talvez o elemento central de todo o processo de comunicação é a mensagem que vai ser comunicada, a mensagem que vai se tornar comum aos participantes dessa comunicação. E aí, logo aí, a gente já está entendendo que se tem a mensagem e tem o momento aqui de comunicar, torná-la comum, existem aqui os indivíduos dessa comunicação, que são justamente a pessoa que está comunicando e a pessoa que vai ser comunicada. Então tem a mensagem, a pessoa que está comunicando e a pessoa que vai ser comunicada. Já tem pelo menos esses três primeiros elementos, esses três primeiros sujeitos ou objetos desse processo de comunicação. Mas além disso, além de mensagem, comunicador e comunicado, é interessante enxergarmos, analisarmos uma comunicação como um processo que possui o seu objetivo. Toda comunicação, ela possui um objetivo. Se você pisa no meu pé e eu sinto dor, eu vou falar para você, você está pisando no meu pé. Qual que é eu sou o emissor da mensagem, a mensagem é essa, você está pisando no meu pé, e você é o receptor da minha mensagem. Mas essa mensagem não é simplesmente eu estou falando por falar. Eu estou falando porque eu tenho um objetivo com a minha comunicação. Tornar você ciente de que você está me causando dor e ver se você pode, por favor, retirar o pé de cima do meu para que eu pare de sentir dor. Então, a comunicação, ela tem um propósito. Se você está numa sala de aula, tem lá o educador e os educandos. A educação em si também é um aspecto que tem muito ali na sua base a comunicação. E nesse ambiente, a comunicação ela tem esse propósito de educar, esse propósito de contribuir para o ensino, para a educação. Se você pensa em um discurso político, o político é quem está emitindo a mensagem é o seu discurso, as pessoas, a audiência, são as pessoas que estão recebendo a mensagem, mas esse discurso tem o seu objetivo. Seja lá expor o que o político está fazendo, seja conseguir votos, seja sei lá qual o objetivo. Mas o ponto é, as comunicações, todo o processo de comunicação, ele costuma vir aí com um objetivo. Toda comunicação tem esse objetivo por trás. Às vezes é um pouco mais claro,
às vezes é um pouco mais obscuro, mas sempre existe, sempre podemos encontrar e identificar aqui o objetivo por trás de uma comunicação. Nem que o objetivo seja apenas quebrar o silêncio. O silêncio está incomodando, você está ali, você ou outra pessoa na sala, o silêncio está te incomodando muito, você só fala alguma coisa para ela, faz aquela comunicação bem vazia, uma mensagem que não tem significado nenhum, mas só para quebrar o silêncio, ou só para saber se a pessoa está viva ali, está te ouvindo, mas tem um objetivo. Se não tivesse um objetivo, você simplesmente não iniciaria essa comunicação. E aí, um outro elemento interessante de analisarmos dentro de uma comunicação são os meios pelos quais essa comunicação vai acontecer. Porque o que acontece? Eu posso ter uma mensagem, um objetivo ao comunicar essa mensagem e ter ali a pessoa para quem eu quero passar a mensagem. Mas eu posso escolher diferentes meios pelos quais passar essa mensagem. Eu posso escrever um bilhete para a pessoa, eu posso falar diretamente, eu posso telefonar, eu posso gravar um vídeo no YouTube, publicar e depois mandar o vídeo para ela. São todas formas de se comunicar, são todas formas de transmitir essa mensagem para a pessoa, para que a comunicação atinja o seu objetivo. Alguns meios, dependendo da situação, dependendo do objetivo da comunicação, alguns meios podem ser melhores, mais interessantes do que outros. Inclusive, alguns meios eles podem ser verbais, outros não verbais. Eu posso tentar me comunicar com você apenas com uma linguagem corporal. Você faz alguma coisa que eu não gosto, eu quero falar para você, eu quero expressar para você que eu não gosto, eu faço uma cara feia para você e você vai entender que eu não fui agradado pela sua atitude. É uma forma de se expressar, é uma forma de comunicar algo. Essa comunicação, esse e-mail, vai ser tão claro quanto eu falar para você, olha, não gostei disso, daquilo? Depende. Essa comunicação vai ser tão clara, ou tão eficiente, ou tão rápida quanto eu te xingar simplesmente como reação ao que você fez e eu não gostei? Depende. Então, a gente começa a entender que a comunicação ela acaba sendo uma coisa bem diversificada, com vários meios, com várias possibilidades, inclusive possibilidades verbais e não verbais. E uma coisa interessante de entendermos que uma comunicação possui esses meios, possíveis meios, é que a partir dos meios pelos quais nós nos comunicamos, nós começamos a entender também algo muito importante de se colocar em pauta quando falamos de comunicação, que é a questão do ruído. Porque toda comunicação ela acaba tendo ruído, e esses ruídos vão se dar justamente nos meios escolhidos para essa comunicação acontecer. Porque, por exemplo, suponha que eu tenho uma mensagem que quero passar para você. E eu vou passar aqui, eu escolhi o meio da fala. Essa comunicação, essa mensagem, ela pode sofrer ruídos desde o momento que sai da minha cabeça até chegar aos seus ouvidos. Quais ruídos possíveis? Primeiro, eu tenho a ideia. Depois dessa ideia, eu vou ter que traduzir ela em palavras, organizar palavras para montar aqui um texto que eu vou falar para você. E já nesse processo aqui de traduzir ideias para palavras, pode haver algum tipo de ruído. Depois eu vou falar para você esse texto que eu elaborei aqui na minha mente, eu vou falar para você esse texto com a minha mensagem encriptada aqui dentro desse texto. Vou falar e você vai ouvir. Nesse processo que eu falo, você ouve, também pode ter algum tipo de ruído, que aqui é a parte mais clara que podemos ter, a noção mais clara de ruído, que pode ser um ruído sonoro. Eu falei muito baixo, você não entendeu direito alguma parte, eu tenho um sotaque que você não está acostumado a ouvir, você não conseguiu entender alguma palavra, em algum momento eu falei rápido demais, em algum momento eu falei devagar demais, em algum momento eu usei alguma palavra que você não conhecia, ou então que você confundiu com a pronúncia de uma outra palavra. Nesse processo de eu falo, você escuta, podem então existir também esses ruídos. E ainda existe o terceiro momento da passagem dessa mensagem, que você vai escutar o que eu falei, você vai interpretar o que eu falei. Nesse momento de interpretar, pegar todo esse texto que você ouviu, que pode ter ouvido errado, mas que você ouviu, vai interpretar, vai traduzir ele, decodificar ele para transformar ele em ideias que vão passar para sua cabeça. Então não tem como eu simplesmente pegar a ideia da minha cabeça e passar ela exatamente do jeito que ela está para a sua cabeça. Ela tem que ser traduzida em palavras, as palavras vão ser ditas, vão ser ouvidas e vão ser interpretadas. Em todo esse processo, em cada parte do caminho desse processo, podem haver ruídos que possam alterar o significado da mensagem ou então conturbar o propósito dessa comunicação. Imagina que você, de novo, você pisou no meu pé mais uma vez e eu falo para você, ei, você pisou no meu pé, tá doendo.
Imagina que você ouviu errado, alguma coisa aconteceu e você entendeu que eu estava falando para você. Ei, por favor, pisa no meu pé. Aí você vai e pisa mais forte no meu pé. Então, o objetivo da minha comunicação, que era fazer você parar de pisar no meu pé, foi totalmente perdido porque houve um ruído na minha comunicação com você e a mensagem não foi recebida do jeito que era para ter sido recebida. Então, esses são aí os principais elementos que nós podemos analisar dentro de uma comunicação. A mensagem, a pessoa que emite a mensagem, a pessoa que recebe a mensagem, o objetivo da comunicação, os meios pelos quais a comunicação vai acontecer e os eventuais ruídos nessa comunicação, nesses meios de comunicação. A finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas há quem prefira se desentender. Acho que o aspecto mais interessante de entendermos aqui quem são os participantes, os elementos dentro de um processo de comunicação, é que a partir daí a gente começa a entender onde estão as responsabilidades dentro de um processo de comunicação. Porque a comunicação, se ela tem um propósito, se ela tem um objetivo a cumprir, a gente pode atribuir aí responsabilidades para que essa comunicação seja eficiente, possa cumprir com seus objetivos. E aqui eu identifico 3 principais responsabilidades nos participantes aqui de um processo de comunicação. A responsabilidade primeira, eu acredito que tenha de ser obrigatoriamente a responsabilidade do emissor da mensagem, da pessoa que está comunicando, a pessoa que está emitindo a mensagem. Acredito que a maior responsabilidade dentro de um processo de comunicação acaba sempre sendo dessa pessoa que está emitindo a mensagem. Por quê? Porque se a pessoa não estiver muito preocupada com a forma com a qual ela vai emitir a sua mensagem, não estiver muito preocupada em escolher um bom meio para comunicar-se, ou então, pior ainda, estiver mal intencionada, estiver ali com a intenção de ocultar os seus reais objetivos com essa comunicação e enganar a pessoa que vai estar recebendo a sua mensagem, ela pode acabar justamente comprometendo a pessoa que vai estar recebendo a mensagem, fazendo com que essa pessoa não possa enxergar a verdadeira motivação, o verdadeiro objetivo dessa comunicação. Então, seja por má intenção ou apenas por uma questão de desleixo, uma questão de não estar muito se preocupando com a forma com a qual está se comunicando, com a forma com a qual está falando, essa negligência da primeira pessoa aqui, da pessoa que está falando, ela pode acabar arruinando o processo de comunicação por completo. Porque imagina que você fala português e você também fala japonês, mas eu não falo japonês. Se você começa falando a sua mensagem, você quer me comunicar alguma coisa, mas você começa falando japonês, sabendo que eu não falo japonês, você já está condenando essa comunicação a não acontecer, a não atingir os seus objetivos. E não existe nada que eu possa fazer, enquanto ouvinte, não existe nada que eu possa fazer se você não tomar a noção de que você tem essa responsabilidade de preocupar-se em: será que eu estou te entendendo? Será que eu estou falando da mesma língua que você está falando? Então a primeira responsabilidade eu atribuo à pessoa que está falando, porque se ela quiser, ela pode arruinar completamente a comunicação de forma irrecuperável, que a outra parte da comunicação não vai conseguir se salvar daí. Mas aí não acho que seja só essa responsabilidade. Existe uma responsabilidade segunda, que é justamente da pessoa que está recebendo a mensagem, que está ouvindo a mensagem. A pessoa que está ouvindo, que está recebendo, ela precisa ter a preocupação de entender a sua mensagem, de escutar o que você está falando, de receber a sua mensagem e interpretá-la. E se essa interpretação não acontecer de forma adequada, for novamente uma interpretação desleixada, ou uma interpretação que a pessoa está escolhendo a forma que melhor lhe convém para interpretar a sua mensagem, distorcendo ela por completo, isso também pode igualmente arruinar o objetivo dessa comunicação, arruinar todo esse processo de comunicação. Então, mesmo que a primeira pessoa ela tenha se preocupado em passar a mensagem de forma assertiva, de forma coerente, de forma clara, pode acontecer de que a segunda pessoa, se não está ali comprometida com essa comunicação, não está comprometida em entender, você está falando com a pessoa nem está te ouvindo, nem está dando bola, está prestando atenção em outra coisa, isso vai comprometer a comunicação. Então, existe também uma segunda responsabilidade que mora ali justamente com a pessoa que está recebendo a mensagem. Ela tem que estar presente na comunicação e disposta a entender o que está sendo dito para ela. E essa responsabilidade eu a coloco como secundária, coloco ela como um nível depois da
responsabilidade de quem emite a mensagem, porque não interessa o quão disposta a ouvir essa pessoa esteja. Se a primeira pessoa ali tá falando de qualquer jeito, tá falando um idioma que você não conhece, ou tá tentando te enganar, não importa o quão disposto você, o quão entregue você está a essa comunicação, disposto a fazer essa comunicação acontecer de um bom jeito, a primeira pessoa vai acabar te comprometendo por completo. Enquanto que o contrário não acontece necessariamente. A pessoa pode ali estar falando difícil, pode estar falando uma coisa um pouco estranha, um pouco difícil de entender, mas a responsabilidade segunda da pessoa que está ouvindo pode ser o bastante para entender toda essa mensagem, interpretar ela e fazer com que a comunicação chegue onde deveria chegar. Inclusive, uma segunda responsabilidade que pode existir, um papel aqui que pode ser cumprido por essa segunda responsabilidade da segunda pessoa, é justamente dar um feedback, dar um retorno aqui para a pessoa que está falando e falar, ó, não está claro isso que você está me falando. Ou então, ó, eu não falo japonês, você pode, por favor, falar em português ou em algum idioma que eu conheço, porque japonês eu não conheço. Então, a segunda pessoa, se estiver tendo problemas na comunicação, ela pode chegar, intervir, tentar interferir, tentar, ó, vamos tentar mudar aqui porque eu não estou entendendo. Então, existe sim essa responsabilidade na pessoa que está recebendo a mensagem. Aí a gente pensa, ok, pessoa que diz, pessoa que recebe, já são responsáveis. Não tem como a mensagem em si ser responsável, porque a mensagem é um objeto. Então, acabou as responsabilidades? Não. Ainda tem mais um caso que eu acho que pode ser apontado como uma eventual responsabilidade a respeito de um processo de comunicação. Uma conversa, uma comunicação, vai ter as duas partes principais, né? Quem fala, quem está recebendo. Mas, muitas vezes, é muito comum, pode acontecer de uma conversa ter alguma testemunha, alguma terceira pessoa que não está envolvida diretamente, mas que está presenciando a conversa e que, portanto, também está fazendo sua própria leitura do que está sendo dito. Vai estar vendo a mensagem que está sendo passada pelo comunicador, vai estar vendo como o comunicado está recebendo essas mensagens, vai estar ali presenciando, testemunhando essa comunicação. E pode existir uma responsabilidade dessa terceira pessoa no seguinte sentido: se a comunicação não estiver acontecendo, não estiver sendo eficiente, as pessoas ali na conversa direta não estão se entendendo, não estão conseguindo atingir o objetivo dessa comunicação, está existindo justamente muito ruído e as pessoas não estão se entendendo, talvez possa ser que a terceira pessoa, estando aqui de um ponto de vista exterior, um pouco mais externo, e vendo aqui, ó, essa pessoa está tentando falar isso e a outra pessoa não está tentando entender, e eu estou vendo aqui onde está esse ruído. Se essa terceira pessoa consegue fazer isso, enxergar o ruído da comunicação, ela tem a possibilidade de intervir nessa comunicação, nessa conversa e tentar resolver, ó, gente, vocês não estão se entendendo porque, ó, tá tendo isso aqui de ruído. Vamos tentar remover esse ruído para ver se vocês conseguem se entender melhor agora? Então, apesar de não estar envolvida diretamente na comunicação, essa terceira pessoa ainda tem possibilidades de, uma vez presenciada essa comunicação e entendido, visto, identificado os ruídos dessa comunicação, ela ainda tem a possibilidade de intervir nessa comunicação, nesse processo de comunicação e melhorá-lo. Quem sabe recuperá-lo, fazê-lo com que ele realmente seja efetivo, realmente atinja o seu objetivo. Por conta disso, por conta dessa possibilidade de salvar o processo de comunicação, eu entendo que a terceira pessoa aqui, se existente, pode ter também essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade terciária, justamente porque se a pessoa que está falando não quer ser entendida e a pessoa que está ouvindo não quer entender, não adianta a pessoa aqui fora que está vendo o ruído tentar interferir, porque as duas partes não vão conseguir conversar, não vão conseguir se entender, justamente porque a responsabilidade de cada uma delas já está totalmente deturpada e não vão conseguir então essa comunicação. Portanto, a responsabilidade das duas, elas acabam superando a da terceira, mas a terceira ainda assim tem possibilidade, caso as duas partes tenham um mínimo de responsabilidade em relação a essa comunicação, mas ainda assim está havendo ruído, ainda assim está havendo algum problema, a terceira parte, se existente e se presenciando e se entendendo o problema, o que está acontecendo nessa comunicação, pode intervir e salvar essa comunicação. Tanta gente a estudar que só quer falar bonito, que não quer comunicar, que não quer ser entendido. Por que não podemos ser um pouco mais diretos? Você quer sofisticar? Eu prefiro um papo reto.
Existe uma coisa interessante que eu acho estranha que acontece e que é justamente uma das reflexões dessa música do Terno, que é essa questão de falar difícil, falar bonito, usar essas palavras sofisticadas, palavras rebuscadas, que muitas vezes em muitos processos de comunicação existe muito essa preocupação formal, essa preocupação de falar bonito, da boniteza da palavra e pouca preocupação com a eficiência dessa comunicação, pouca preocupação com o objetivo dessa comunicação. O objetivo principal acaba ficando de segundo lado em nome da boniteza do discurso, da boniteza da palavra. E é uma coisa curiosa, porque se você vai lá, você vai fazer uma palestra e você começa a falar difícil, começa a falar umas coisas que ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca viu essas palavras que você está falando. Todo mundo, no final da palestra, as pessoas provavelmente vão olhar para você pensando, olha, esse cara sabe do que ele está falando. Só que elas também vão estar pensando que só esse cara sabe do que ele está falando, ninguém mais sabe, ninguém mais entendeu o que ele falou. E aí justamente a gente perde a noção, perde a perspectiva do objetivo da comunicação. Se a gente deixa o objetivo da comunicação, que é a parte, o coração da coisa, de lado, em nome da boniteza, isso vira blá blá blá. Falando um monte de coisa, discurso bonito, mas perdeu o objetivo da comunicação, então a comunicação em si perdeu esse propósito. O discurso bonito não vale nada se ele não pode ser entendido. Bom, aí tem uma questão, né? Podem existir algumas formas diferentes de falar as mesmas coisas. Pode existir a forma mais rebuscada e a forma mais simples. E, por vezes, a forma escolhida, o meio de comunicação escolhido, é feito pensando no público-alvo dessa comunicação. A primeira pessoa aqui da comunicação vai escolher o seu meio, vai escolher o seu vocabulário, o seu jeito de falar, pensando aqui, ó, na segunda pessoa, na pessoa que vai ouvir. E voltando na questão das responsabilidades dentro do processo de comunicação, é de responsabilidade da primeira pessoa pensar na boa escolha dessa forma de se comunicar para que a segunda pessoa possa entender o que a mensagem que está sendo passada. É da responsabilidade dessa primeira pessoa. Então, num nível mais sensato, se eu estou escrevendo um artigo acadêmico que vai ser lido por pessoas acadêmicas, que já são familiares com alguns termos, com alguns jargões, com algumas nomenclaturas, eu posso muito bem usar essas nomenclaturas, esse estilo de fala no meu artigo, porque eu sei, ó, tá sendo pensada para essas pessoas. Esse é o uso do bom senso para saber, ó, o que eu tô tentando comunicar, o jeito que eu tô tentando comunicar, tá adequado com o meu público. Eu não preciso também ter a preocupação de, eu preciso escrever de um jeito que qualquer pessoa no mundo possa ler. Não, não é necessariamente assim também. Você precisa garantir que a pessoa a quem está se destinando a sua comunicação seja capaz de ler, justamente pensando no objetivo da sua comunicação. Se você quer se comunicar com um grupo específico de pessoas, fale num diálogo, fale de um jeito que elas vão entender. Fale de forma clara e objetiva da forma que elas vão entender. Se você quiser falar com qualquer pessoa, aí você vai ter que se virar para falar de um jeito claro que qualquer pessoa possa entender. Mas aí é sempre nessa questão de entender o objetivo da sua comunicação. Então, esse é o bom senso nessa questão. E pode existir também a má intencionalidade nessa questão, porque quanto mais você vai dificultando o seu jeito de falar, menos acessível se torna a sua fala. Você está forçosamente restringindo as pessoas que podem te entender. Então agora, mal intencionadamente, você está querendo restringir o seu público, você está querendo, eu não quero que qualquer um me entenda, eu quero só que as pessoas ali de uma escolaridade altíssima possam me entender. Porque eu estou tramando uma coisa com elas aqui, eu não quero que os outros descubram. Isso é uma coisa de má índole, digamos assim. Pode ser usado de má índole isso. Porque você está usando a palavra, a sofisticação da palavra, para tornar o seu discurso aqui uma coisa de elite, uma coisa de acesso restrito. Então isso é um cuidado que deveríamos ter, uma atenção e um cuidado que deveríamos ter com quem está falando difícil. Se a pessoa está falando difícil sem a necessidade disso, talvez seja porque ela não quer que você entenda. Se ela não quer que você entenda o que ela está falando, talvez é porque não é de seu interesse, no sentido de que pode ser algo contrário a você. Então você deveria prestar mais atenção a esses discursos muito bonitos que
são feitos para justamente não serem entendidos por qualquer um. Pode-se estar usando essa questão da palavra com má fé, com má índole. Agora, também pode acontecer de que está se utilizando uma linguagem muito difícil, muito rebuscada, muito complicada, muito sofisticada, por mera questão de que realmente não está entendendo qual que é o objetivo da comunicação. Não está entendendo o que é o principal elemento dentro da comunicação, que é o seu objetivo. Toda comunicação tem um objetivo, e esse objetivo tem que ser principal, tem que ser a prioridade. Se a pessoa se esquece disso e começa a pensar, eu vou falar bonito, porque aí eu mostro que eu sei, porque aí eu mostro que eu sou uma pessoa que leu bastante, que estudou bastante, que entende do assunto, e as pessoas vão dar credibilidade para o que eu estou falando. Talvez deem credibilidade, mas elas não vão entender o que você falou. Então, eu faço uma crítica, deixo aqui uma nota de repúdio às pessoas que falam muito rebuscadamente ou que escrevem muito difícil sem a necessidade disso e esquecendo-se do real propósito de uma comunicação, que é fazer-se ser entendido, comunicar, tornar comum uma coisa, uma informação que você tem, torná-la comum às outras pessoas. É o objetivo da sua comunicação que tem que vir no primeiro lugar, não a boniteza, não o nível de sofisticação que você consegue dar ao seu texto. Isso às vezes chega a ser um tanto ridículo. É ridículo quando você pega, por exemplo, esses textos que tem ali algum acordo, algo judicial, algo que tem ali as cláusulas, algum contrato desse tipo. Você senta para ler um contrato, se é você que vai assinar o contrato, pressupõe-se que você precisa entender o contrato. Mas aí tem aquele monte de palavra difícil, um monte de jargão, um monte de coisa que eu paro e penso, precisa de tudo isso, precisa de toda essa sofisticação para falar, para escrever, para deixar claro, porque aí a pessoa vai ter que ficar lendo, vai ler de novo, mas será que é isso mesmo? Porque é um vocabulário que não está presente no cotidiano de ninguém, a não ser de pessoas que as pessoas que escrevem esses textos, as pessoas que trabalham com isso, estão lá no ambiente mais judicial, veem isso constantemente, mas para a maioria das pessoas esse vocabulário não é presente, não é comum. Aí chega lá um contrato que você tem que assinar, você tem que entender o contrato, mas aí tá todas aquelas palavras difíceis. Por quê? Será que é impossível de escrever de forma mais simples? Tenho um repúdio particular com esses textos que aparecem pra gente, vem escritos de uma forma mirabolante, assim, que é totalmente desconectado com a realidade e totalmente desconectado do propósito de comunicar, de fazer-se entender. Mas não é só com esse tipo de texto que acontece. Pode acontecer, na verdade, com qualquer texto. Qualquer texto pode acabar cometendo um erro, não só texto, mas qualquer comunicação, qualquer discurso, qualquer fala, pode acabar cometendo esse deslize de, olha, não estou ajudando aqui a pessoa que eu quero que me escute. Por exemplo, você vai escrever um texto, a escrita e a leitura de um texto são intrinsecamente codificação e decodificação. Você, enquanto um escritor, você vai ter uma ideia, você vai ter que traduzir essa ideia em palavras e formar um texto. Esse processo de traduzir ideias em palavras e formar um texto exige um certo esforço. Exige um certo esforço que está relacionado à sua responsabilidade primeira da pessoa que está passando a mensagem. Então, essa responsabilidade fala para você, ó, você tem que se esforçar para traduzir as suas ideias em palavras. A responsabilidade segunda vai morar com o leitor que vai ter que pegar o seu texto, não simplesmente ler ali, um monte de palavra, decodificação mecânica. Não, ele vai ter que sentar, ler, interpretar aquele texto, extrair o sentido daquele texto, extrair as ideias que você encapsulou naquele texto, extrair para poder absorvê-las. Então, a responsabilidade dele está aqui. Agora, você pode escrever o texto de qualquer forma, pouco se importando com o eleitor que se vire para entender o que você está falando, ou você se responsabiliza, toma mesmo a sua responsabilidade dentro desse processo de comunicação e se empenha a escrever um texto que seja inteligível, um texto que seja bem escrito, um texto que seja claro, um texto que tenha uma lógica, pode ser entendido. O leitor, lá na frente, vai ter o trabalho de interpretar de qualquer forma, mas você não precisa dificultar totalmente a vida do leitor. Você pode ajudar ele, justamente exercendo a sua responsabilidade dentro desse processo de comunicação. E isso se traduz em outras esferas, não só na escrita. Como quando, por exemplo, eu venho aqui
fazer um vídeo para vocês, isso é uma comunicação, isso é um processo de comunicação. E eu, enquanto a pessoa que está falando, que está comunicando, eu preciso tomar a minha responsabilidade e pensar como eu faço para falar de forma clara, de forma didática, de forma que eu possa ser entendido, de forma que quem vai me ouvir não vai ficar pensando que ele falou, não vai ter que ficar voltando o vídeo várias vezes para depois existir e ir para outro vídeo, porque eu falei difícil demais. Isso está dentro da minha responsabilidade enquanto pessoa que está falando, está dentro da responsabilidade da pessoa que está escrevendo, da pessoa que está comunicando qualquer coisa, está dentro dessa responsabilidade ela pensar em ser clara, em poder ser entendida. E não pegar e escrever um texto rebuscado simplesmente para fazer bonito, simplesmente para pagar de intelectual. Ah, eu sei escrever bonito, então eu entendo das coisas, eu sou muito estudado, eu sou muito intelectual. Não, isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor nenhum. Se na sua comunicação você não consegue ser entendido, ela não vale de nada. Ela não vale de nada. E acredito que é responsabilidade de bons comunicadores sempre estar preocupado com a clareza da sua comunicação, a clareza da sua fala, da sua escrita, de seja lá qual a forma que está tentando expressar o que quer comunicar. É de responsabilidade de comunicadores, de bons comunicadores, se preocupar com isso, com essa clareza e como tornar cada vez mais claro. Eu, enquanto estou aqui fazendo vídeos para vocês, eu preciso estar me preocupando. Será que eu estou falando claro bastante? Será que tá tendo muito ruído no meu jeito de comunicar com você que está aí do outro lado? Será que eu não poderia, sei lá, melhorar um pouco a minha dicção para evitar um ruído mais físico, mais sonoro, fisiológico? Será que eu não poderia detalhar melhor o roteiro antes de gravar o vídeo para evitar um ruído ali da falta de lógica nas ideias que eu vou discursando aqui ao longo do vídeo? Será que eu não poderia começar o vídeo explicando algumas coisas para depois usar elas mais para o final e etc e tal, para evitar de ficar falando de conceitos que você nunca ouviu, para garantir que você sabe do que eu estou falando enquanto eu estiver falando? Então, são preocupações que fazem parte do meu fazer enquanto um comunicador. E toda vez que eu vou também escrever alguma coisa, se eu tenho um público-alvo com o que eu estou escrevendo, eu quero que alguém entenda esse texto, eu preciso me preocupar também com a clareza que eu vou dar para esse texto. Eu acredito que é de extrema responsabilidade dos comunicadores pensar na clareza das suas mensagens. E faço uma crítica contundente para qualquer um que fale pensando mais na boniteza do que na clareza, ou que não esteja simplesmente se preocupando com a clareza, só fala dos outros que sofram para entender as suas palavras. Faça um apelo. Se você não tem esse cuidado, não tem tomado essa responsabilidade, estou comunicando, então acho que eu devo me preocupar com a clareza. Se você não tem esse cuidado, ou se você valoriza muito a boniteza das suas palavras e pouco o entendimento delas, faça um apelo para que repense essa questão da sua responsabilidade dentro dos processos de comunicação que você inicia. Enquanto primeira pessoa, você é o mais responsável. Então você deveria estar um pouquinho mais preocupado nesses quesitos aí da sua clareza, da sua responsabilidade. Eu que falei nem pensar. Agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar. Comunicação assertiva. No fim das contas, quando estamos falando de comunicação e falando de como nos comunicarmos bem, vamos falar sobre comunicação assertiva, como tornar a nossa comunicação mais assertiva. Porque lembrando, toda comunicação tem o seu objetivo. E uma comunicação que é assertiva é justamente assertiva nesse sentido de ela vai de encontro com o seu objetivo, ela consegue reduzir ao máximo ruídos nos meios de comunicação e consegue atingir o seu objetivo de forma assertiva. Então a preocupação como se comunica melhor, basicamente é a preocupação como se comunicar de forma mais assertiva. E agora eu vou dizer, a responsabilidade agora é sua. Sabe por quê? Porque depois de todo esse vídeo, de toda essa conversa que nós tivemos, acredito que pudemos entender um pouco mais sobre as responsabilidades dentro de um processo de comunicação, bem como a existência de possíveis ruídos. Então, você, no papel da primeira pessoa, da pessoa que está falando, você sabe os seus objetivos, você tem que pensar um pouco. Qual é o seu objetivo com a sua comunicação? O
que você quer atingir com o que você está falando? E pensar qual que é o melhor jeito para eu garantir que a minha mensagem vai ser bem recebida, com o mínimo de ruído e vai poder ser entendida pela pessoa que está comunicando. Quando essa preocupação existe, ela é justamente a preocupação de como ser mais assertivo na minha comunicação. Porque se você quer atingir algum objetivo com a sua comunicação, mas você vai falando assim, dando voltas e voltas e voltas e não chega no ponto, você não está sendo assertivo, você não está sendo objetivo, você não está indo de encontro com o objetivo da sua comunicação. Ou então, pior ainda, a pessoa te magoou por algum motivo. Aí você vai responder isso, você quer que a pessoa saiba que ela te magoou e que ela não repita isso. Esse é o objetivo da sua comunicação. Só que como você escolhe comunicar com a pessoa, você vai ali para a lógica da comunicação passiva-agressiva. Você ali vai tratando mal a pessoa, você vai fazendo que tá de mal, mas fala que tá tudo bem. Quando a pessoa tenta se comunicar com você, você fala, não é nada, não aconteceu nada, isso é o quê? Percebe que essa comunicação, ela não vai de encontro com o objetivo do que você quer, porque ela tá só dando volta, ela tá só respondendo a mágoa que a outra pessoa te fez, respondendo com mais mágoa. Tá só fazendo esse jogo que não chega a lugar nenhum, só fica machucando as partes. É tipo um pensamento, a pessoa me machucou, agora eu vou machucar a pessoa também de volta, para ela aprender, e ela vai ter que entender. Ela vai ter que entender a minha mágoa, o jeito que ela me magoou e que ela não deve repetir. Percebe que nesse tipo de comunicação passiva-agressiva, você jogou totalmente no lixo a sua responsabilidade enquanto primeira pessoa. Porque se você quer comunicar para a pessoa, você me magoou, você me fez mal e eu não gostaria que isso se repetisse, eu fiquei magoado por causa disso, disso, disso. Se você não vai por essa abordagem de falar claramente para a pessoa, de falar assertivamente para a pessoa, é isso o problema, me ajuda aqui a resolver, você está basicamente jogando fora a responsabilidade, a sua responsabilidade dentro desse processo de comunicação, falando assim para a pessoa, se vira para entender o que está errado aqui, se vira para entender o que você fez de errado e o que eu não gostei. Não faz sentido nenhum. A responsabilidade nessa comunicação, a responsabilidade primeira é sua enquanto pessoa que está querendo passar a mensagem. Não tem sentido você querer que a outra pessoa ela simplesmente vá adivinhar a mensagem que você está passando. Esse tipo de abordagem, além de não ser assertiva, acho que justamente não é assertiva porque está jogando totalmente fora a questão aqui da sua responsabilidade dentro desse processo de comunicação. Então não faz sentido. Então uma vez que você é a primeira pessoa nessa comunicação, você sabe das suas responsabilidades, para tentar tornar a sua comunicação mais assertiva é justamente você puxar essa responsabilidade, falar, ok, eu quero que a pessoa entenda isso. Eu quero que a pessoa entenda que ela me fez mal, que ela me magoou, que eu não gostei disso, que eu não gostaria que isso se repetisse. Qual é a melhor forma, qual que é o melhor caminho aqui para eu fazer ela entender isso? E não é deixar ela entender sozinha, porque a responsabilidade é sua também. A responsabilidade dentro dessa comunicação tenha nas duas partes, da pessoa de entender, mas tem da sua de comunicar bem, de comunicar claramente. Enquanto segunda pessoa da comunicação, você pode também trazer um pouco mais de ajuda para essa comunicação se dar de forma assertiva no seguinte sentido. Você sabe que podem haver ruídos. Você sabe. Você sabe que a pessoa que está falando, ela está falando uma coisa, você está ouvindo uma coisa, mas não necessariamente o objetivo dela é exatamente o objetivo que está te parecendo. Então, às vezes, você pode se sentir, nossa, a pessoa está sendo rude comigo, está sendo grosseira comigo, o que ela quer que eu faça? Ela quer que eu suma daqui, da frente dela? Você pode ter um momento de falar assim, calma, vamos tentar entender qual que é o objetivo da pessoa com essa comunicação. O que ela está querendo? Será que faz sentido isso que eu acho que ela está querendo? Ela simplesmente está querendo me magoar? Simplesmente está querendo ser grosseira comigo? Simplesmente está querendo me machucar? Ou ela está tentando comunicar alguma outra coisa e não está sabendo como fazer? Então, acho que vai muito dessa solidarização da segunda pessoa de entender que pode estar havendo um ruído, a primeira pessoa pode não estar sabendo encontrar o melhor meio de se comunicar e essa segunda pessoa pode muito bem, a partir desse entendimento, ver, calma, o que você está querendo dizer? O que você está querendo me falar? O que você está querendo me comunicar? Fala para mim aqui, o básico, qual que é a questão, qual que é o problema? Percebe? Então, o papel aqui da segunda pessoa pode estar muito mais nesse lugar de tomar atenção para o que está sendo dito, o que ela está ouvindo, e ver se faz sentido, qual que é o objetivo, tentar sempre buscar entender o objetivo da outra pessoa nessa comunicação.
E uma vez que você entende o objetivo, fica um pouco mais claro de lidar. Às vezes a pessoa não está sabendo se expressar, mas se você entender o objetivo dela, você pode inclusive ajudar ela a se expressar melhor e ajudar essa comunicação a encontrar o seu objetivo final. E além disso, acredito que a simples, não simples, porque não é simples, mas a reflexão em cima das nossas falas, dos nossos discursos, da nossa forma de comunicação, essa reflexão, ó, eu falei, eu me comuniquei, eu tentei me expressar, aí eu olho com um pouco de distância, reflito sobre como tudo aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, onde eu fui assertivo, onde eu não fui, se eu estou sendo muito passivo-agressivo ou se eu estou sendo muito dando voltas e não falando do assunto que eu preciso falar. Essa reflexão também acaba sendo essencial e de extrema ajuda para a gente entender como estamos nos comunicando e o que dá para a gente melhorar. Então, no fim das contas, assim como nos outros vídeos, você deve estar reparando que as conclusões dos vídeos sobre os assuntos estão sendo sempre nessa linha. O importante, se a gente quer melhorar a nossa relação com tal tema, o importante muitas vezes é refletir sobre como temos agido e a partir dessa reflexão propor melhorias e tentar de novo refletir, fazer toda essa prática aqui de ação e reflexão em cima dessas propostas. E a mesma coisa vale para a comunicação. Reflita sobre a forma como você tem se comunicado, vê se está tendo atritos, vê se está tendo ruídos e a partir daí tenta entender como minimizar os ruídos, como minimizar os atritos. No mais, esse episódio ficou longuíssimo, uma hora ele teria que acabar, mas como eu gosto de falar e aqui eu estou falando sobre comunicação, então é difícil imaginar que esse episódio fosse mais curto. Mas eu pergunto para você, escreve aqui nos comentários o que você achou do assunto e o que você achou da minha exposição, se você achou que ela estava clara, que ela não estava clara, porque acho que apesar de não conseguirmos estar falando aqui cara a cara, existe a seção dos comentários e há uma possibilidade para que a gente possa enriquecer um pouco mais nossa comunicação e a partir dessas trocas continuarmos aí na construção de conteúdos cada vez melhores, cada vez mais assertivos na sua comunicação. Então eu agradeço a você que assistiu até aqui, muito obrigado pela sua paciência e pelo seu interesse, né, no assunto, no vídeo. Vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo.